Se você é daqui de São Paulo, muito possivelmente você já escutou ou já ouviu falar sobre os bandeirantes. Aqui em São Paulo, a gente tem um monte de rodovia com nome de bandeirante. Raposo Tavares, Fernão Dias, a gente tem um monte de estátua que muitas vezes lembram os bandeirantes. Aqui, por exemplo, em Ibirapuera, na cidade de São Paulo, a gente tem o famosíssimo Empurra-Empurra, como ele popularmente ficou conhecido, ou também uma estátua muito famosa que tem na zona sul do Borba Gato. Bom, independente de você ser paulista ou não, o que importa é que hoje eu tô te convidando para saber um pouquinho mais sobre a história desses caras. Por que aqui em São Paulo a gente tem tanta referência desses que são chamados de bandeirantes? Então vem comigo para esse primeiro quadro. Que história é essa, Eduzinho? Vamos ver um pouco sobre os bandeirantes agora. Gente, para entender um pouquinho dos bandeirantes, você tem que saber quando eles surgem. Os bandeirantes surgem num contexto em que o Brasil está vinculado a Portugal. Esse contexto a gente tradicionalmente chama de América Portuguesa. A América Portuguesa é todo o período em que o Brasil está vinculado a Portugal de alguma maneira. Entre 1500 a 1822, o Brasil está vinculado a Portugal. É tido na Europa como uma terra pertencente ao pequeno país Portugal, por isso a gente chama esse período de América Portuguesa. Para que você entenda tudo isso que eu vou falar de bandeirantes, eu montei com vocês uma linha do tempo para vocês não se perderem. A América Portuguesa é um período que vai de 1500 a 1822, só que ela possui suas subdivisões. Entre 1500 a 1530, a gente chama esse primeiro período de dominação portuguesa aqui de pré-colonial. Portugal não efetivou uma colonização nesse território, não fundou vilas, durante 30 anos iniciais. Efetivamente, esse período não é o período da aula de hoje. O período que nos importa mesmo é esse segundo, que é chamado de período colonial, que vai de 1530 até 1808. É nesse período aqui, mais especificamente no final do século XVI, XVII e todo o século XVII e uma parte do século XVIII, que os bandeirantes vão surgir. Interessante vocês saberem, depois disso a gente entra num período chamado período joanino, que vai de 1808 até 1821, não é assunto da aula de hoje. Depois, o período da regência de Dom Pedro, de 1821 até 1822, também não é o assunto da aula de hoje. Mas, professor, por que você montou toda uma linha do tempo se o que importa pra gente é esse período aqui? Você vai entender. Meus caros, os bandeirantes estão no período colonial, mas eles por muito tempo ficaram um pouco esquecidos na nossa história. Eles vão ser bastante lembrados no período do Brasil Império, já no final do Império, não no primeiro reinado, não nesse período que é chamado de período regencial, mas sim aqui nesse período chamado de segundo reinado, entre 1840 a 1889, já no final do século XIX. Nesse período, chamado de Brasil Império, o Brasil tem reis, tem imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e é um período em que no final dele vão lembrar novamente dos bandeirantes. Meus caros, e os bandeirantes serão exaustivamente lembrados em todo um período que a gente chama de período do Brasil República. Vou tirar aqui minha cara para vocês verem. O Brasil República vai de 1889 até hoje. Esse período possui todas as suas subdivisões, mas não importa especificar tanto essas subdivisões agora. O que importa você saber é que aqui os bandeirantes também serão exaustivamente lembrados. Aliás, eles são lembrados até hoje. Para isso, vamos entender um pouquinho dessa história dos bandeirantes. Olha eu vindo para cá, para o cantinho da tela novamente. Meus caros, olhe para cá, por favor, para o nosso início da exposição sobre bandeirantismo. Quem foram esses bandeirantes? Bom, para você entender os bandeirantes, eu quero que você entenda o contexto em que nós teremos o auge dos bandeirantes. O contexto é principalmente o século XVII. No século XVII, o território brasileiro era dominado por Portugal. A principal atividade econômica brasileira era o chamado açúcar. E o açúcar era muito produzido principalmente no Nordeste brasileiro, nas áreas que a gente costuma chamar hoje de estados de Pernambuco, por exemplo. Interessante vocês saberem, nesse período do século XVII, o Nordeste brasileiro foi invadido pelos holandeses. Essa invasão dos holandeses aconteceu principalmente em Pernambuco, entre 1630 até 1654. Os donos dos engenhos de açúcar eram chamados de senhores de engenho. Esses senhores de engenho acabam resistindo à dominação holandesa num primeiro momento. Depois, aceitam a dominação num segundo momento. E num terceiro momento, esses senhores de engenho vão brigar para expulsar os holandeses do território brasileiro. Portanto, esse período é marcado por brigas, por guerras. Guerras entre senhores de engenho, que eram chamados de senhores de engenho luso-brasileiros. A maioria deles possuía geralmente uma descendência de portugueses. Muitos desses senhores de engenho tinham grandes engenhos de açúcar e eles vão brigar com os holandeses pela dominação do território brasileiro, no Nordeste brasileiro e, sobretudo, sobre
territórios que produzem açúcar. O problema, nesse momento, eu não vou me atentar tanto aos detalhes, às causas das invasões holandesas, mas eu quero que você saiba efetivamente quais foram as consequências dessas invasões. Em termos de consequências, durante o século XVII, essas invasões acabaram levando a uma desestruturação do tráfico negreiro. Os holandeses conseguem dominar vários portos de tráfico negreiro que Portugal tinha, por exemplo, na região da África. Também dominam o Nordeste brasileiro. Como isso desestrutura muito o tráfico negreiro, isso causa muitas guerras dentro do Brasil entre holandeses e senhores de engenho. Os negros escravizados, muitos deles africanos que moravam nos engenhos de açúcar, acabam fugindo e começam a aproveitar essa guerra, que é uma guerra fundamentalmente entre brancos, não é? Luso-brasileiros e holandeses, para fugir para o interior. Começa a surgir um monte de quilombos. O que eram quilombos? Quilombos eram comunidades de negros escravizados, ex-escravizados agora, certo? Porque fugiram dos quilombos, e grandes comunidades que começam a surgir ali no interior do Nordeste ou em áreas próximas do litoral também. Esses quilombos vão pipocar bastante durante o século XVII, o principal deles, o mais famoso, teve mais de 20 mil habitantes, foi chamado de Quilombo de Palmares. Mas justamente nesse momento em que nós temos o auge dos quilombos no século XVII, nós também teremos o auge disso que a gente vai chamar de bandeiras. Professor, mas o que são essas bandeiras? Meus caros, bandeiras. Vamos lá, o que são elas? A resposta é bastante simples e está aqui, segue na tela. Meus caros, bandeira era um tipo de expedição. Olhe para essa conceituação que eu coloquei de bandeiras para vocês. As bandeiras são geralmente expedições privadas, normalmente iniciadas na Vila de São Paulo, que adentram o interior da América do Sul em busca de proventos para os bandeirantes. Professor, explique. Não entendi muito bem. Um monte de expedições saíam da pequena vila de São Paulo. São Paulo ainda era uma pequena vilinha, não era tão grande como essa grande metrópole que a gente tem hoje. São Paulo era muito pequenininha. E nessa época, no século XVII, São Paulo passava por muitas dificuldades econômico-financeiras. Os habitantes de São Paulo eram ou brancos, descendentes de portugueses, ou os dominadores da vilinha, da cidade de São Paulo, na época, eram mamelucos. Mamelucos eram geralmente descendentes de indígenas com brancos, que também ocupavam a pequena vila de São Paulo, e havia aqui, claro, muitos escravizados indígenas. Sim, a vila de São Paulo era uma vila que se notabilizou pela escravidão de indígenas. Por isso mesmo, muitos desses mamelucos ou brancos descendentes de portugueses saíam levando uma série de expedições para adentrar o interior da América do Sul para tentar, a partir daí, conseguir caçar, muitas vezes, indígenas. Então, a grande sacada é que essas bandeiras eram geralmente de iniciativa privada dos próprios habitantes da pequena vila de São Paulo para que eles tenham proventos, ou seja, lucros. É interessante vocês saberem, muitas bandeiras vão acontecer justamente nesse período das invasões holandesas. Professor, por quê? Para isso, eu quero que você venha comigo antes e saiba uma diferenciação que os vestibulares às vezes vão pedir para vocês também nas provas e nos exames que vocês enfrentam. Primeiro, as bandeiras têm o seu auge aí no século XVII. Eram fundamentalmente bandeiras privadas, ou seja, expedições privadas que vão sair da Vila de São Paulo, entrando no interior, principalmente para apresamento de indígenas para vendê-los como escravizados. Mas há outras expedições também que já tinham acontecido no território brasileiro e que visavam expandir o território. Eram elas, por exemplo, as chamadas entradas, muito comuns no século XVI. A coroa portuguesa, querendo conhecer mais internamente o território brasileiro, acaba muitas vezes financiando entradas no território brasileiro durante o século XVI. As entradas eram geralmente financiadas pela própria coroa portuguesa com o objetivo de reconhecer o território brasileiro. Elas geralmente aconteciam sobretudo no Nordeste. Portanto, bandeiras e entradas não são necessariamente a mesma coisa. Meus caros, interessante vocês saberem, nós também teremos o auge de uma série de outras expedições, principalmente já no século XVIII, que eram expedições que saíam usando os meios fluviais, sobretudo rios, para a interiorização. Se você tem uma expedição que usa fundamentalmente o fluxo de rios, essas expedições geralmente eram chamadas de monções. As bandeiras, elas não iam somente pelo curso de rios, apesar de irem também. Por isso, o auge das bandeiras é no século XVII, e elas geralmente são expedições, portanto, como eu já disse,
privadas que saíam de São Paulo para o interior, sobretudo para proventos, para lucros para os habitantes da vila de São Paulo. Meus caros, então, saiba diferenciar esses pequenos pontos aí. Um ponto interessante, depois que a gente falou dessa diferenciação, é entender quais são os tipos de bandeiras efetivos que acontecem nesse contexto. Nós temos, em termos de bandeiras, basicamente 3 tipos que foram os mais importantes durante o período colonial. O primeiro desses tipos é a chamada bandeira de apresamento, ou, se você preferir, a chamada bandeira de caça ao índio. A escravidão indígena, na verdade, ela foi proibida pela coroa em alguns termos em 1570, mas havia brechas na lei. Brechas que diziam que, se porventura algum grupo de índios brigasse com luso-brasileiros, ou portugueses, ou, enfim, mamelucos, que foram aculturados aí, basicamente, pelos portugueses, essas guerras de apresamento, essas guerras de busca, de caça ao índio, foram chamadas de guerras de justiça, ou guerras justas. O que é uma guerra justa? Quem perdia podia escravizar o outro. Então a coroa, mesmo proibindo a escravidão de indígenas, na realidade acabava permitindo porque, caso houvesse uma guerra entre brancos e indígenas, esses indígenas poderiam ser escravizados pela guerra. Interessante você saber, então, a escravidão indígena, ela aconteceu durante todo o século XVI, século XVII e até o século XVIII, com bastante intensidade no Brasil. As principais bandeiras eram bandeiras justamente para caçar índios, apresar índios. Interessante vocês saberem, os 2 principais bandeirantes foram de caça ao índio, de apresamento, foram Raposo Tavares, olha só, que dá nome a uma rodovia muito famosa, na primeira metade do século XVII, e também Fernão Dias, que também caçava índios aí para apresamento, sobretudo na região do sul do Brasil, onde havia missões jesuítas. Jesuítas eram religiosos que eram contra a escravidão indígena, muitas vezes cristianizavam indígenas e muitas vezes tinham comunidades de indígenas próximas, já cristianizados. Os bandeirantes atacavam principalmente missões jesuítas, muitas vezes até espanholas, para apresar, para prender indígenas, trazer para a Vila de São Paulo e, posteriormente, vender. Para onde? Bom, vale você lembrar, o auge das bandeiras de apresamento, aliás, das bandeiras como um todo, foram justamente o século XVII. Um século em que havia uma desestruturação do tráfico negreiro e que o tráfico de escravizados vindo da África estava passando por muitos problemas pelas invasões holandesas. Por isso, muitos desses bandeirantes iam caçar índios nas regiões do interior para vendê-los como escravizados para a região do Nordeste, justamente num período de desestruturação do tráfico negreiro e de fuga massiva de escravizados para quilombos. Por isso, o auge das bandeiras de apresamento foram, não coincidentemente, o século XVII. Outro ponto importante é que nós tínhamos também um outro tipo de bandeira. O século XVII também é o século do auge dos quilombos. Por isso mesmo, havia bandeirantes que eram contratados justamente para destruir quilombos. É o caso do chamado sertanismo de contrato ou bandeiras de contrato. Sertanismo é o nome que se dava a todos os, digamos, bandeirantes ou pessoas que adentrassem ao interior da América do Sul para desbravar o sertão. Sertão nessa época era aquilo que não era conhecido, de uma maneira bastante genérica. A principal bandeira de contrato foi a bandeira de um cara chamado Domingos Jorge Velho, que acaba destruindo o principal quilombo chamado de Quilombo dos Palmares entre 694 até 695. É nesse contexto, aliás, em 1695, teria morrido o principal líder do Quilombo de Palmares no dia 20 de novembro, chamado Zumbi de Palmares. O bandeirante que destrói Palmares é Domingos Jorge Velho. Um outro tipo de bandeira bastante importante é a bandeira chamada de bandeira de prospecção. Essa bandeira buscava interiorizar o território procurando possivelmente pedras, metais preciosos. Por isso é a ideia de prospectar, procurar metais preciosos. Interessante vocês saberem, Fernão Dias também foi importante, sobretudo na segunda metade do século XVII, nas bandeiras de prospecção, e Borba Gato é um outro nome importante. Interessante também vocês saberem que as bandeiras de prospecção encontram metais preciosos no final do século XVII, nas regiões de hoje nós chamamos de Minas Gerais. Bom, dito tudo isso, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse mapa das principais bandeiras. Elas saíam, portanto, da Vila de São Paulo, as que estão em vermelho, acompanha aqui o cursor, olha só, elas iam principalmente para as regiões do sul do Brasil, também seguiram cursos de interiorização,
E muitas vezes elas eram missões, eram bandeiras de caça ao índio. Muitas dessas bandeiras chegavam aqui na Vila de São Paulo trazendo indígenas escravizados e vinham até as regiões do Nordeste. Na verdade, elas não vinham comerciantes para o Nordeste para vender os escravizados indígenas para as áreas de produção açucareira, diga-se de passagem, por exemplo, no contexto das invasões holandesas. Um outro tipo de bandeira bastante interessante é a bandeira de mineração. Olhe só para onde ela vai, principalmente para as regiões de Minas Gerais, Goiás e regiões Mato Grosso atual. Nós temos também o chamado sertanismo de contrato, que é principalmente para as regiões do Nordeste para buscar quilombos e destruí-los. Bom, dito isso e visto esse mapinha, eu quero que você venha agora comigo para um outro ponto importante. Vocês já viram, então, um monte de imagens de bandeirantes aqui em São Paulo. Um deles é a imagem famosa da estátua do Borba Gato, feita em 1963 por um cara chamado Júlio Guerra. Repare que essa imagem é do século XX. Ela não é do século XVII, que é o século que nós estávamos comentando. Ela fica na zona sul de São Paulo. Não sei se vocês já viram, mas há também imagens feitas em 1922, como essas duas, de Luigi Brizolara. Essas imagens representam Raposo Tavares, justamente com o Fernão Dias, dois bandeirantes que são considerados muito famosos. Reparem, a pompa deles sempre considerados brancos, com capas, com botas e roupas bastante finas. Um outro ponto, uma outra imagem muito famosa aqui em São Paulo é essa. Essa é a famosíssima imagem do popularmente conhecido Empurra Empurra, ou se vocês preferirem, o nome correto é Monumento às Bandeiras, feita pelo Victor Brecheret em 1953. Por que essas imagens então existem e por que elas exaltam os bandeirantes? E elas são feitas geralmente no século XX, olha só, depois de muito tempo, depois de muitos anos, depois do século XVII, que foi efetivamente o auge das bandeiras. Para entender por que essas imagens são feitas e são tão famosas assim e existem até hoje, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre o que é a história. A história muitas vezes é uma grande narrativa e muitas vezes essa narrativa acaba exaltando algumas figuras históricas. Mas professor, por que exaltar bandeirantes? Você mesmo disse que eles destruíam quilombos, matavam quilombolas, que eram africanos escravizados fugindo da escravidão. Por que, professor, esses bandeirantes acabam sendo exaltados se eles entravam no interior para caçar índios, para vender esses índios como escravizados? Bom, vamos então entender um pouquinho da história de São Paulo. Bom, olhe para cá, por favor, e venha comigo para esse próximo slide, para que a gente entenda um pouquinho melhor de onde surgiu esse mito, essa exaltação toda desses bandeirantes. Para isso, a gente vai voltar para aquela linha do tempo do começo da aula. Olhe para cá. A América Portuguesa é o momento que a gente acabou de ver, do século XVII. É basicamente o segundo período da América Portuguesa, chamado período colonial, em que esses bandeirantes surgem, mais efetivamente no século XVII, no seu auge. Meus caros, interessante vocês lembrarem, depois eu vi um período joanino na regência de Dom Pedro, mas o que importa pra gente agora é o período colonial. Os bandeirantes estão então aqui, olha só, no século XVII, que é o auge dessas bandeiras. Na verdade, o bandeirante começa a ser principalmente lembrado como um herói só no Brasil Império, num período em que o Brasil já era independente, do século XIX. Por muito tempo, os bandeirantes foram até um pouco esquecidos da história. Professor, por que eles voltam a ser tão lembrados? Bom, basicamente, é interessante você saber que no século XIX, depois do primeiro reinado, mais especificamente num período chamado período regencial e, sobretudo, num período chamado de segundo reinado, que o estado de São Paulo, o nosso estado aqui de São Paulo, começa a se transformar em um estado bastante importante. É no século XIX que o estado de São Paulo vai ter café. É no século XIX que São Paulo começa a se transformar em uma potência econômica se comparado às outras regiões brasileiras. E é no século XIX que a elite paulista começa a querer aumentar o seu poder político. São Paulo não tinha tanto poder político assim. O poder político estava concentrado na capital, que era o Rio de Janeiro, nas mãos de figuras ligadas à elite, principalmente carioca ou também a elite nordestina. Então São Paulo começa a querer ter uma elite mais importante e mais predominante no aspecto político.
Por isso, a gente costuma dizer que no segundo reinado, São Paulo também buscava construir heróis, construir uma narrativa de que os paulistas, eles estavam carregando o Brasil nas costas com o café, eles eram trabalhadores. Os paulistas, então, precisavam achar algum herói, digamos assim, que tivesse surgido aqui em São Paulo historicamente. Para isso, alguns setores da elite paulista, juntamente com alguns literários, romancistas, começam a exaltar a figura do bandeirante. Aqueles paulistas, luso-brasileiros ou mamelucos, que muitos deles eram mamelucos, que entraram no interior, desbravaram o interior e, por isso, ajudaram até mesmo a dominar territórios que eram de espanhóis e que foram transformados, graças aos bandeirantes, em territórios brasileiros. Não sei se vocês sabem, mas os bandeirantes, quando iam para essas missões todas, eles fundavam vilas e muitas vezes eles iam além de territórios que eram territórios de Portugal, que eram territórios da Espanha. Em 1750, um tratado chamado Tratado de Madrid deu muitos territórios que antes eram da Espanha para Portugal. Por que isso é importante? Porque a elite paulista começa, então, a usar essa narrativa de que os bandeirantes eram desbravadores, de que os bandeirantes foram para o interior, desbravaram terras pouco conhecidas, e isso foi importante para construir o nosso território, o território brasileiro, um território grande, um território muito maior do que efetivamente ele era no começo da colonização. É claro que essa narrativa ela foi construída por paulistas que achavam importante exaltar a figura do bandeirante como um desbravador, como um aventureiro, como alguém corajoso, assim como a elite do século XIX. Então, é no século XIX que começa a surgir esse mito que a gente chama de o mito do bandeirante. E esse mito tem tudo a ver com a cafeicultura e tem tudo a ver com a construção de um herói. Um herói que pode ser questionado. Mas esse mito dos bandeirantes, ele acaba ganhando ainda mais corpo, até mesmo no período do Brasil República, quando São Paulo, cada vez mais, continua se mantendo com uma grande pujança econômica. É nesse período da Primeira República, diga-se de passagem, entre 1889 até 1930, que São Paulo vai encontrar alguns historiadores, romancistas e literários que vão falar muito bem da figura dos bandeirantes, como é o caso de Afonso Tunet, que é um grande exemplo de alguém que estudou a história dos bandeirantes, mas que romantizou os bandeirantes como heróis, desbravadores, ou como é o caso, por exemplo, de Alfredo Ellis Jr., que, aliás, transforma os bandeirantes em sua narrativa como heróis paulistas. Interessante vocês saberem, esse mito do bandeirante herói continua por todo o período da República. Na era Vargas, por exemplo, Vargas vai dar um golpe na Primeira República. Vargas vai virar um ditador e São Paulo, o Estado de São Paulo não aceita muito bem a ditadura de Vargas. Por isso mesmo, São Paulo tenta brigar contra Vargas e esse movimento é muito famoso. É chamado de Revolução Constitucionalista de 32, em que São Paulo briga contra a ditadura e o golpe varguista, como os paulistas diziam. Não à toa, veja essa imagem, um bandeirante é colocado pegando Vargas na mão, e basicamente esse bandeirante mostrando a força do paulista, o paulista superior, o paulista corajoso que luta contra Vargas. Bom, interessante vocês saberem, mesmo assim Vargas fica no poder. Mesmo no período da República Liberal Populista, de 45 a 64, mesmo durante a ditadura militar, ou mesmo até hoje, os bandeirantes ainda são exaltados. Ainda existe o mito desse bandeirante herói. Esse mito é muito importante e muito famoso. Só que eu gostaria que vocês tomassem um cuidado com esse mito. Os heróis na história, eles são construídos. Os bandeirantes, portanto, eles foram construídos como heróis ao longo da história. Mas é importante vocês saberem que desde lá da década de 70, 80, 90, há muita gente que questiona esse mito do bandeirante herói, justamente pelas atitudes que esses caras tomaram historicamente por muito tempo. A historiografia paulista exaltou os bandeirantes e ignorou, por muitas vezes, ou ocultou, ou deixou um pouco de lado, ou, como a gente pode dizer hoje, deu uma passada de pano no que os bandeirantes fizeram, no monte de atrocidades, na morte de indígenas, em estupros e destruição de quilombos. Por isso mesmo, há uma historiografia mais recente que questiona
esses supostos heróis e problematiza essa questão dos bandeirantes como heróis paulistas. Portanto, houve uma construção da figura do bandeirante para enaltecer o estado de São Paulo. Não à toa, meus caros, às vezes, esses monumentos de bandeiras são pichados aqui no estado de São Paulo, como, por exemplo, essa imagem de bandeirantes assassinos. Outra imagem, essa daqui, bandeirantes assassinos. O monumento das bandeiras, aquele feito pelo Victor Bergeret, não propriamente pela questão estética ou pelo que eles simbolizam em termos de obra de arte, mas sim pelo que eles simbolizam em termos históricos. Enaltecer a figura do bandeirante para algumas populações brasileiras, e para algumas pessoas no Brasil, pode soar como algo um pouco insensível às populações indígenas e de afrodescendentes até hoje. Meus caros, portanto, veja só essas imagens. Bom, dito isso, há toda uma disputa pela memória dos bandeirantes. Essa disputa perpassou a história, veio até hoje, veio até o século XX. Eu espero que fique bastante claro. Os bandeirantes surgem, então, no século XVII, mas essa construção de um mito do herói bandeirante, ela vem do século XIX até o século XX, e agora, desde o final do século XX, isso é bastante questionado em termos historiográficos. Lembre-se disso, para uma prova, para um exame, e também, por que não dizer, para a vida. Que história é essa, Eduzinho? O próximo a gente vê no outro vídeo, um outro assunto. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Curtam o vídeo, divulguem a página, se inscrevam aqui no canal também. E se vocês quiserem, também estou no Instagram para ajudar vocês. Bons estudos e arrasem aí, tá bom? Até mais!